A sombra é um negócio bem legal. Você deve até encarar a sua sombra. Quem topa? Né? O Neumann tem uma definição que eu acho que é bem concisa e pode nos ajudar aqui. Ele fala que a sombra é o outro lado. É a expressão da própria imperfeição e terrenialidade. É o negativo que não se harmoniza com os valores absolutos. Ela é a corporealidade em contraste com a absoluticidade e a eternidade de uma alma que não pertence a esse mundo. A sombra representa a unicidade e a transitorialidade de nossa natureza, é o condicionamento e o limite próprio, mas constitui assim um sistema nuclear da nossa individualidade. Muito dade, né? Muita palavra grande, difícil, mas não é tão difícil assim da gente compreender. A sombra é o que Lembra do negativo da foto? Quando a gente olhava para o negativo da foto, estava tudo lá, só que estava tudo de um outro jeito, que não era o jeito que a gente estava acostumado a ver. Desculpa, não... Isso, mas quando você olhava para o negativo da foto já revelado, todos os detalhes da foto, temos um fotógrafo aqui, era o ouro dentro de um acervo de imagens, não eram as fotografias impressas, eram os negativos, porque nos negativos você tinha todos os detalhes daquela imagem. A sombra, ela tem tudo aquilo que de alguma forma foi reprimido, vai parar nesse lugar da sombra. Só que quem reprime não tem uma visão tão ampla, tão total daquilo que é reprimido. Reprime pela visão aparente, né? Ah, isso aqui vai me incomodar, então deixa eu jogar lá para dentro do porão. Mas lá no porão, gente, essas coisas podem ser super úteis, podem ser super interessantes. No inconsciente, esses modelos coletivos, né, essas forças base da vivência humana, que é o que nós chamamos de arquétipos, vão encontrar esses conteúdos reprimidos. E aí eles vão elevar a potência desses conteúdos. Pensa bem, o arquétipo ele é resultado de uma vivência da humanidade inteira sobre determinado tema. Aí chega a sua vivência pessoal que você, de alguma forma, reprimiu e foi parar lá dentro. Gente, encontra coisas que são bem potentes, né? Que tem um conhecimento gigantesco, né? Assim, eles podem se melhorar bastante lá embaixo, não podem? Essa energia que alimenta isso, né? Esse sistema, que é o que nós chamamos de energia psíquica, né? Que é a energia que alimenta todos esses sistemas dentro do psiquismo, ela vai parar de fluir para o ego, como ela vinha fluindo, e ela começa a fluir para lá, para o inconsciente, para alimentar esse novo sistema. Isso vai se revigorando por lá por dentro. E uma hora, como a colega falou, isso vai querer sair, isso vai querer se rebelar. Vai querer sair, vai querer se rebelar porque isso é ruim? Não, vai querer sair, se rebelar, porque isso precisa viver. Isso era para estar sendo vivido. Foi contida essa vida. Já viram quando o povo tenta cortar a árvore, aí 2 meses depois ela começa a brotar, sai um galho, sai outro galho. Ela se refaz, a natureza se refaz. A natureza da psique ela também vai se refazer. Ela também vai buscar formas de exuberância, de tentar se colocar, de existir. Né? Só que potencializado no inconsciente, isso pode voltar de uma forma destrutiva. A sombra não é docinho. Isso, um conteúdo sombrio, um conteúdo que de alguma forma foi reprimido e se potencializou lá embaixo, quando isso volta, isso pode trazer um sofrimento psíquico bastante sabe, assim, é inegável o sofrimento que isso pode trazer.
a adaptação que a gente vai tentar dar para a sombra é de trazer isso de volta para um campo do coletivo, do eu e do outro. Então, assim, é a gente pensar que o desafio da existência é, de alguma forma, eu pegar de volta aqueles conteúdos que estavam na sombra e fazê-los participar, integrando com a consciência. Esse processo é o que o Jung vai descrever de uma forma muito mais profunda e menos quase irresponsável, como eu estou fazendo aqui, de processo de individuação. Ele vai dizer que a nossa psique ela vai se dar basicamente em pares de opostos e que o desafio da vida é a gente conseguir pegar esses opostos e entender que eles são complementares e que eles precisam coexistir, né? A consciência e o inconsciente eles precisam funcionar numa sinergia para ter lugar para todo mundo. Não dá para ninguém ficar de fora. O povo que fica de fora reclama, faz birra, traz problema, então a gente tem que botar todo mundo para dançar junto na mesma festa. Tá? Em geral, qual é a primeira forma que a gente vê a sombra? No outro. A gente projeta no outro. Então, aqueles aspectos que de alguma forma ficaram reprimidos dentro da gente, a nossa tendência natural vai ser de querer não, né? Vai ser de enxergar o retorno daquilo, a reverberação daquilo que é nosso no outro e disso ser bastante incômodo. A sombra muitas vezes ela vai nos perturbar. Por isso vem aquele policiamento, lembra? O policiamento da negatividade do outro. A pessoa que fica assim, não seja assim, tenta melhorar, mas por que você está dando atenção para isso? É porque muitas vezes ela está se vendo no outro e ela está tentando calar no outro o que ela tenta calar dentro de si. É a ideia do bode expiatório, né? Quando a gente começa a projetar demais o mal para fora, se a gente solta o bode no meio do mato, ele corre para longe, a gente fica todo mundo bem. Aí o bode volta. O problema é que o bode volta. Dentro desse processo da sombra, a gente também pode pensar numa sombra coletiva. Essa sombra coletiva é o que nós conversamos lá no começo na primeira parte da palestra, sobre esse sul social, por exemplo, né? São as minorias, os desfavorecidos, os problemáticos, os marginalizados, que a melhor forma de lidar com eles é pela higienização, é tirando eles de perto, é botando eles lá longe e tudo mais. Porque é aquela forma de eu banindo o pobre, eu vou banir a pobreza. Banindo o doente, eu vou banir a doença. Funciona? Esse povo volta, e quando eles voltam requisitando muito mais. Eu vou falar um pouco mais sobre a questão da inflação egóica dentro desse contexto da sombra. Quando a gente pensa na sombra, a imagem da sombra, né, é uma imagem boa para a gente pensar. Quanto mais perto eu estou da luz, da luminosidade, mais densa é a sombra que se projeta por trás de mim. Se eu me fundamento dentro de uma dinâmica, de uma escola, que vai buscar sempre o eu, e um eu resplandecente, luminoso, naturalmente, essa luminosidade que tenta ofuscar certas coisas gera uma projeção de sombra ainda maior. Então não é uma boa saída sair negando as coisas. Porque negar é tentar botar bastante luz no que é positivo e o negativo vai ficando difuso ali atrás. Essa não integração de conteúdo, ela vai gerando cada vez mais uma parcialidade na consciência. A consciência ela vai ficando cada vez mais unitemática, cada vez mais unilateralizada, para enxergar a relação daquele jeito, para enxergar
a vida, o acontecimento daquele jeito e tal. Só que na sombra isso vai ganhando outras caras, isso vai ganhando outras proporções. E isso pode se transformar numa possessão. A sombra vem com tudo. E quando ela vem com tudo, ela limita a consciência. Ela não permite mais que a gente consiga fazer certas trocas que antes poderiam ser feitas. E aí essa ideia, por exemplo, da luta do bem contra o mal, ela pode virar uma obsessão. A gente começa a ter uma ideia fixa em torno de determinados temas e onde fica tentando constranger, retirar. Vocês lembram da Perpétua? É minha vilã favorita das novelas. Ela era a viúva honesta. Essa honestidade dela era irreparável. E ela invadia os lugares, ela roubava coisas, ela guardava uma caixa com objetos estranhos que não sabemos o que era. Ela fazia fofoca, ela desmerecia todo mundo, mas ela era a pessoa que era irreparável nos seus atos, né? Na crença dela. Todo mundo via que ela era uma criatura estúpida, né? Mas ela achava que ela era o bastião da verdade, da moral e dos bons costumes. Era quem zelava por tudo da cidade. Isso é uma representação caricata de uma possessão sombria. A pessoa ela jura que não está vivendo aquilo e todo mundo está vendo ela viver aquilo. A psique, ela tem uma bênção, que é o que nós podemos chamar de homeostase. Homeostase é quando você pega uma coisa quente, bota dentro de uma coisa fria e eles vão tentar se regular até os dois terem a mesma temperatura. Quando você pensa nessa homeostase da psique, ela fala que quanto mais eu tento reprimir a sombra, mais força ela vai ganhando para se realizar. Isso não é ruim, isso não está errado. Ela está tentando ter uma vivência cada vez mais plena da realidade daquele ser. A plenitude daquele ser é esse lado sombrio em contraste com os ditames e com as escolhas da consciência. Quando a gente pensa nessa sombra que a gente tenta evadir, ela vai se apresentar na vida. Ela pode se apresentar como a perpétua, mas ela se apresenta nos sonhos, no processo terapêutico. Ela se apresenta nos adoecimentos, quando certos sintomas nos limitam a funcionar de uma determinada forma e nos levam nos levam a funcionar de uma outra forma. Ela vai encontrar jeito de se realizar. O Jung ele fala que não adianta a gente querer tentar atenuar a nossa sombra. Olha como é que ele diz. Gostaríamos de apresentar ou imaginar que somos capazes de lidar com a sombra ou que o problema consiste em como nós lidamos com a sombra. Porém, não imaginamos como que a sombra lida conosco. Aí eu fiz uma pequena interrupção, porque ele cita uma outra pessoa que diz assim: ele cultiva maus pensamentos. Sempre achei que eles me cultivavam. Eles, os pensamentos. Ele acertou na mosca. Estamos com as mãos atadas, pois a sombra é um arquétipo e ela age tomando-nos, apoderando-se de nós. O pecado foi cometido antes de percebermos que estamos pecando. Esse povo não é bobo lá dentro, gente. Não adianta a gente querer achar que vai tapear feito criança, porque não funciona. A sombra, ela é o ego, aquele moço que a gente falou lá do começo, que é o gerente da consciência, o zelador do prédio, ele é bom, ele é inteligente, ele tem boa vontade e tudo mais. Mas essas outras coisas dentro da gente também são boas.
elas também funcionam super bem. Não adianta a gente tentar atenuar a sombra, tentar disfarçar a sombra, porque ela se apresenta e ela se impõe quando é necessário. E ela está fazendo o que é o serviço dela. Ela está trazendo de volta à tona aquilo que foi reprimido. Esse é o serviço da sombra. Assim como o serviço do ego é se adaptar, é se apresentar, o serviço da sombra é esse. Então não adianta a gente querer achar que se... Vamos botar mais uma camada de cimento para ver se aquilo se contém, porque ela vem pelas frestas. Esse movimento que a gente faz, né, tentando conter a sombra, é o que a psicanálise chamou de denegação, né? Que é chegar o boleto na sua casa, com a cobrança, aí você bota numa gaveta, na gaveta de baixo, fecha e pronto. Eu não devo nada para ninguém. Aí quando o oficial de justiça chega, você se espanta, meu Deus, mas o que esse homem está fazendo aqui, né? Essa denegação, ela muitas vezes busca tentar denegar essa realidade, buscar uma pluralidade de sentidos muito parcial. Muitas vezes a gente tentar encontrar explicações, mas explicações que pertencem muito mais ao ego do que à totalidade da psique, para validar determinadas situações que o ego não consegue lidar bem. Eu trouxe como a imagem dessa palestra um copo que está pela metade. Aquele copo, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Um copo de 200 ml, que tem 100 ml de líquido, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Ele tem 100 ml. O fato é que ele tem 100 ml. A gente vai ter que lidar com a realidade do jeito como ela se apresenta. Se eu preciso de 200 ml, não adianta eu querer imaginar que o copo está meio cheio, porque ele não vai suprir a necessidade que o momento traz. A realidade, gente, é a melhor saída sempre. E claro que não dá para a gente falar na realidade como uma coisa única e estanque. Mas os fatos, eles podem ser uma boa amostragem, né? Se você viu acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é provável que a quinta se faça. Uma outra coisa que as pessoas acabam trazendo muito essa ideia de tudo acontece com uma razão e tudo mais. Aí pegam o pobre do velhinho, que passou uma vida inteira para desenvolver um conceito de sincronicidade, que fez aquilo dali quase que pedindo desculpa por estar fazendo um conceito de sincronicidade. As pessoas querem colocar sincronicidade em tudo. Sincronicidade, para quem não conhece, é um termo que o Jung usou para definir fatos que são aparentemente acausais, que um não é causa nem resultado do outro, mas que em algum momento eles se cruzam e eles trazem um novo sentido. Eles dão uma experiência de um novo sentido a partir daquele momento. Aí as pessoas começam a trazer isso de uma forma irrestrita, achando que tudo tem um significado, que tudo tem tem uma razão para isso ter acontecido, coincidências não existem. Não, gente, existe bastante, inclusive. São muito mais coincidências do que sincronicidade. Não vamos mistificar, porque essa mistificação ela não atende o propósito de ninguém. E o que muitas vezes acontece nesse movimento de tentar atenuar, de tentar dar um verniz de brilho para essas situações complicadas, né, e que a positividade tóxica ela acaba fazendo muitas vezes, é você culpar a vítima. A pessoa ela já está vivendo uma situação difícil, ela já está ali com restrições, ela já está e tal, e aí você traz aquilo para ela, mesmo com um bom sorriso, com uma gota de mel na boca, mas você traz para as pessoas como se elas tivessem culpa do contexto que elas viveram. Como se elas tivessem controle sobre tudo que elas poderiam ter vivido. Essas ilusões positivas, elas, no fundo,
elas tentam trazer uma ideia, um imaginário de que eu sou melhor do que de fato eu sou. Não, gente, a gente é humano. Humaninho besta, sabe? Aquela coisinha normal. Não adianta eu querer trazer uma arrogância de que eu posso ser melhor ou de que eu seja melhor. Né? Não, gente, vamos fazer o nosso bem feito, mas dentro do nosso, sem tentar almejar Deus, porque não vai ser uma boa. E muitas vezes essa interpretação que é dada assim para as pessoas é uma interpretação de que elas não se esforçaram o suficiente, de que elas não sacaram qual é a onda, sabe? É porque você não entendeu ainda, você não está pronto ainda para essa conversa. Ou de que elas não adotaram as estratégias certas, de que elas não foram competentes o bastante para poder viver a felicidade. Eu acho isso meio perverso. Não vou mentir para vocês, não. Né? Ah, você não soube valorizar as virtudes que vêm por trás do fracasso.